Ler Lucas capítulo 5, versículo 5 também, está escrito assim, ó. Pedro, ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada, né? Aí Jesus pegou e falou para ele assim, o barco dele estava encostado, ele pediu que afastasse um pouco do mar, que ele queria falar sobre as coisas de Deus. Então ele pediu que afastasse um pouco. Depois que ele terminou de pregar, de falar das coisas de Deus, ele pediu para Pedro que levasse o mar alto o coisa e mandou ele jogar a rede. Mas aí Pedro falou para ele assim, mas Senhor, eu pesquei a noite inteira e não encontrei nada, não pesquei nada, né? Aí Jesus mandou ele jogar, mas aí eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 5, versículo 5 de Lucas. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas aí ele falou assim, mas sobre, já chamou ele de mestre, né? Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aí a palavra diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhe as redes, quer dizer, até escapavam da rede, tanto que era peixe, né? E fizeram sinal aos companheiros, que estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal que quase afundou os barcos, de tanto que havia peixe por causa do peso. E vendo Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Mas Jesus não mandou ele se ausentar dele porque ele era pecador, não, porque Jesus queria transformar ele. Então, Jesus não falou, então sai de perto de mim que você é pecador. Jesus não fez isso. Jesus continuou dando demonstração que ele veio para transformar as vidas. A pessoa se fala assim, então sai de perto de mim, Pedro. Ele não falou isso. Porque Jesus, ele veio para transformar nós. Então eu fico analisando uma coisa. Uma vez, quando foi para me casar com a minha esposa, eu vivia amasiado com ela há 23 anos, né, sem casar, amigado, que nem dizem. Aí quando foi para me batizar, eu falei com ela, eu quero me batizar e gostaria de me casar com você. Aí ela falou assim para mim, assim, tá bom, né? Tá bom. Aí eu caso. Aí nós nos casamos ali no Jardim Mutinga. Eu faz 17 anos que eu estou casado com a minha esposa, então são 40 anos de convivência, né, de vida junto. Passamos poucas e boas, né? E aí o que acontece? Eu estava dormindo e Deus me deu um sonho, e nesse sonho eu estava no quarto, na cama, e tem a parede que divide a sala do quarto, aí Deus pegou no sonho, uns 4 meses antes de nós nos casar, Deus mostrou aquela lá é sua verdadeira esposa. Ela estava no sofá e nós estávamos ali namorando quando a gente era jovem, então ele falou, aquela é sua verdadeira esposa. Aí passado isso aí que eu tive essa visão, esse sonho que Deus me deu, 4 meses depois nós nos casamos. Deus preparou tudo, até a festa do casamento, a minha sogra mandou um dinheiro lá, deu para comprar aliança, deu tudo. Porque era o querer de Deus. Então essa pessoa que está do seu lado lutou a vida inteira com você, se quer se afastar porque ela não é batizada, e você que quer servir a Deus, ou o homem, a mulher quer servir a Deus e o homem não quer deixar, e ela quer largar o marido porque o marido dela não é batizado, não faça isso. Quem faz a obra nas pessoas é Deus. Essa pesca maravilhosa, eu tenho um testemunho bonito para contar que aconteceu há 20 e poucos anos. Eu fui pescar e tinha autopeça aqui, meu sócio ficava aqui na autopeça e eu ia pescar, né? E às vezes ele saía também, às vezes nós fazíamos isso, revezava, eu ia sair. E numa dessas eu fui pescar ali em Pedrinhas, perto de Assis. E fui com os japoneses lá, e japonês é um bicho inteligente, rapaz. Aí quando nós estávamos no barco, e num braço do Rio Paranazão ali, esse japonês ele pescava assim, ele entrou no barco e começou, ele esperou um pouquinho ali, uns minutinhos, assim, uns 10 minutos assim, daqui a pouco ele começou a pescar um peixe atrás do outro, e nós ali perto dele não pescava, porque tem alguma coisa errada. Aí todo mundo, uns querendo desistir, desanimado. Aí eu falei pro japonês, não, tem alguma coisa que você não quer falar para nós, o que é? Ele falou, não, eu vou te falar para você. Me chamou do lado assim, ó. Você, a linhada, nós estávamos pescando com linhada, não era com vara, né? A linhada você põe o anzol e joga lá e o peso para que não chumbino, para que não para ir até a certa quantidade, depois. Aí ele pegou, media, ele começou, jogava linhada, não pegava nada, ele pegava, soltava mais um pouco, não pegava nada, ele não soltava. Aí quando chegou aí quando ele pegou o primeiro peixe, ele pegou, deu um nozinho na linha de pesca, da linhada, fez uma argolinha e amarrou no dedo, assim, um lacinho e amarrou no dedo ali. Então ele já tirava o peixe, já jogava de novo e aí vinha um atrás do outro. Por quê? Ele encontrou onde estava o cardume.
onde estava o cardume dos peixes, a profundidade que estava na água. Aí quando chegou uma época, um tempo assim que ele viu que não pescava mais, o que fez? Tirou o lacinho, subiu um pouco mais, porque o cardume subiu. Então assim era Jesus. Jesus falou para Pedro, ó, lança a rede, né, que ele teve aquela pesca maravilhosa. O que aconteceu? Porque Jesus estava vendo o cardume. Hoje existem aparelhos para os navios usam para detectar onde estão os cardumes, que chama sonar. Ali eles sabem onde está o cardume, e ali eles lançam a rede e pega. Então Jesus, como nesse sonho que eu dei da minha esposa, para Deus ver você, não existe paredes. Não existe paredes para Deus ver nós. Se nós estamos fazendo coisas boas, Deus está contemplando. Se nós estamos fazendo coisas ruins, o Espírito Santo de Deus também está contemplando. E às vezes ele vai até nos orientar para que nós não erramos. Então essa pesca maravilhosa me retrata isso, me reporta essas coisas, né? Do que eu passei há 20 e poucos anos atrás nessa pesca, onde que esse japonês encontrou onde estava o cardume. E quando Jesus falou para Pedro, lança a rede, é porque Jesus via além do espelho d'água ali, ele conseguia ver lá embaixo onde estava o cardume. E foi onde Pedro jogou a rede e pegou, né? Então a ciência se desenvolve, a tecnologia se desenvolve, tudo, mas tudo a ciência também está no espiritual da pessoa que consegue enxergar o que os outros não conseguem enxergar. E Jesus enxergava onde as pessoas não viam. Então o nosso Deus, ele sabe tudo sobre nós. Então não pensa que na hora certa Deus não vai te colocar na mão a vitória que vai transbordar. Ele vai colocar, ele sabe da sua persistência. E ainda Pedro falou assim, Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Mas ele fala, sobre a tua ordem eu vou jogar. Então joga a sua rede, não faça que nem ele estava fazendo, já lavando, desistindo. Porque quando eles começaram a lavar a rede, era uma forma de desânimo, de desistência. A sua rede às vezes não é hora de você lavar, de você dobrar ela, guardar, não. Deus quer que você continue usando, sendo um pescador de almas para Cristo. É que Jesus falou para Pedro que ele seria pescadores de homens, de almas para Jesus, para o reino de Deus. E Deus te pede, não lava as tuas redes ainda não é hora. Continue, que ainda você vai ter uma pesca maravilhosa. Tem muitas pessoas que quando ela começa a fazer uma obra, quando ela tem um desígnio de Deus para fazer alguma coisa, para ter um cumprimento, a pessoa está perto de realizar aquele objetivo da pessoa, e daquilo que Deus designou ela desiste, volta para trás, retroage, que nem o cachorro que volta ao vômito, né? Mas Deus... Porque há duas formas de você voltar ao vômito, né? É na escassez ou na abundância. Né? Na escassez ou na abundância. Ah, mas na abundância é porque você quer dar a última pegadinha. E às vezes nessa última pegadinha onde está o seu erro. Quando não tem nada na barriga, eu vou voltar a comer aquilo que ficou lá atrás. Está lá jogado, está até apodrecendo. Então Deus fala para você, continua marchando. Não lava a sua rede ainda, que não é hora. Não é hora determinada. A pesca maravilhosa não é assim. Pedro passou a noite inteira pescando, mas mesmo assim, o que ele fez? Dizia, sobre a tua ordem, Senhor, lançou a rede de novo. E Deus manda te dizer, lança a tua rede. Não é hora de lavar nem dobrar a tua rede e guardar ela não, para ela ficar parada não. Ela tem que estar o tempo inteiro, constantemente pescando almas para Jesus, né? É para isso que Deus te colocou no mundo, é para isso que Deus nos quer nessa terra, fazer o bem, falar da sua palavra, né? É isso aí, Deus abençoe e que Deus te dê uma pesca maravilhosa, né? É isso aí.